Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 8 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 24 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher, que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, pode voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa, da Missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós e que esse elo que nos uniu como irmãos possa se fortalecer cada dia mais. Porque a palavra de Deus, ela faz isso. Ela reúne pessoas em torno do Senhor. E quando nós abraçamos a palavra de Deus, fazemos dela uma direção, fazemos da voz de Deus um caminho a seguir, nós vamos crescendo na fé e vamos cada dia mais entendendo como é indispensável deixar que o Senhor reine, deixar que o Senhor governe a nossa história, governe a nossa vida. O Evangelho de hoje vai falar, mais uma vez, de uma fé expectante, da fé de uma mãe que não coloca limites para receber uma resposta favorável do Senhor, porque a sua filha estava sofrendo. Mas o Evangelho, ele começa dizendo que Jesus, quando ele chega naquele lugar, ele entra numa casa e ele não queria que as pessoas soubessem onde ele estava. E por que que Jesus não queria naquele momento que as pessoas soubessem que ele estava ali? Porque Jesus, como nós meditamos outro dia, o Senhor tinha prazer de dedicar um tempo para estar a sós com o Pai, para descansar no Pai. E isso é maravilhoso, porque Jesus, mesmo diante da missão, ele tinha esse zelo de dedicar um tempo ao seu Pai, um tempo de estar com o Pai. Era um tempo também de preparação, era um tempo de reflexão, era um tempo para que ele pudesse, vamos dizer assim, organizar a sua missão, ver os próximos passos. Isso é maravilhoso. Sabe, Jesus, ele se preparava para levar a palavra. Ele se preparava em oração, em meditação, nessa relação de intimidade com oração, de comunhão com o Pai. O Senhor ia se fortalecendo e cheio do Espírito Santo, ele anunciava as maravilhas, ele anunciava e proclamava a salvação. Então, nós devemos guardar isso na nossa vida. Porque quando nós temos algo a transmitir para o outro, quando nós temos um compromisso de levar a palavra, nós não podemos levar de qualquer maneira.
Nós temos que gastar tempo para estar na presença do Senhor, para ouvir do Senhor o que Ele quer que nós possamos transmitir diante daquela palavra. E assim, nós temos a oportunidade também de fazer isso, de estar a sós com o Senhor, de meditar a palavra, de deixar que o Senhor fale no nosso coração primeiro, para que depois possamos transmitir aos outros. E quando nós transmitimos a palavra de Deus com verdade, isso toca o coração das pessoas. Quando nós falamos do Senhor, as pessoas sentem se nós estamos falando cheios do Espírito Santo ou se nós estamos falando da boca para fora. Porque aquele que fala, aquele que transmite a palavra e teve esse momento de preparar, e teve esse momento a sós para escutar o Senhor e deixa o Espírito Santo agir e guiar, a palavra, ela toca o coração das pessoas. A palavra chega no coração das pessoas. E essa palavra, ela vai produzir frutos. Então, meus irmãos, Jesus, ele nos ensina isso, que nós precisamos ter momentos de silêncio, de oração, momentos de comunhão com o Senhor, tempo para meditar a palavra de Deus, sabe? E isso vai nos trazendo essa força. Nós que servimos a Deus, nós que somos instrumentos de Deus na vida dos outros, nós precisamos ter o nosso momento a sós com o Senhor. E isso é muito importante. O Evangelho de hoje, ele também vai mostrar esse encontro de Jesus com aquela mulher. Aquela mulher que, sabendo que Jesus estava ali, aquela mulher sabendo que ela era pagã, que ela não era considerada digna. Aquela mulher tinha uma filha que estava atormentada por um demônio. E aquela mulher, num ato de fé, ela vai ao encontro de Jesus. E mais uma vez, como nós meditamos daquela mulher que sofria de fluxo de sangue, que se prostra aos pés do Senhor, daquele que vai procurar a cura para sua filha, que tinha 12 anos e que estava doente. Aquele homem poderoso, ele se lança aos pés do Senhor. E mais uma vez hoje, vai aparecer essa cena dessa mulher, dessa mãe, desesperada pela libertação da sua filha. Ela rompe todas as barreiras, todos os preconceitos, e ela se lança aos pés do Senhor para pedir pela sua filha. Sabe, meus irmãos, isso para nós mostra que assim como naquele dia a fé daquela mulher foi provada, a nossa fé também ela é provada. Nós passamos por essas provas de fé, por essas provas de fogo, para que nós possamos crescer na fé. Inicialmente, a resposta que Jesus deu para aquela mulher não foi uma resposta favorável. Parece até uma resposta grossa, uma resposta sem educação. E na nossa vida também, quando nós não recebemos a resposta do Senhor da maneira que nós queremos, nós nos entristecemos. Mas essa mulher nos ensina que se a resposta não é favorável, se eu não recebi a resposta que eu vim buscar, eu não vou desistir, eu vou persistir. Pela fé, eu vou continuar batendo na porta do coração do Senhor através da oração. Porque quando nós nos dirigimos ao Senhor, a resposta pode ser um sim, um não ou um espere. Mas tudo dentro de um propósito de Deus. E quando aquela mulher insiste com o Senhor, Jesus vai falar para ela que não era certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, porque essa era a maneira que aquelas pessoas pagãs eram tratadas, não como filhos, eram tratadas como pessoas indignas de Deus, como pessoas que não mereciam a atenção do Senhor.
Mas Jesus estava ali, não somente para falar, mas para, através do seu gesto, mostrar para aquela mulher e para todos que Ele é Senhor de todos. Meus irmãos, nós precisamos entender essa palavra, ver a dificuldade daquela mulher e ver que aquele povo que se julgava o povo escolhido, o povo eleito, a nação especial, aquelas pessoas estavam de alguma forma tentando impedir que aquela mulher necessitada pudesse receber o milagre que ela tanto precisava para sua filha. Mas diante da resposta de Jesus, aquela mulher, ela não parou, ela não ficou triste e foi embora. Não, aquela mulher tem um propósito: eu não saio da presença dele enquanto minha filha não for curada. E aquela mulher, num ato de extrema humildade e fé, é como se aquela mulher pegasse o seu coração e fosse aproximando o coração dela ao coração de Jesus. Ela chama Jesus de Senhor. Sabe, é como se aquela mulher dissesse: Senhor, eu estou disposta a fazer o que o Senhor me mandar, contudo que a minha filha seja liberta. A fé daquela mulher é uma fé tão grande, sabe, uma fé tão maravilhosa. E é como se ela dissesse: Senhor, realmente, eu não mereço o pão, eu não mereço a graça do Senhor, eu sou pagã, mas Senhor, eu estou aqui porque eu creio, e eu estou disposta a acolher aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor pode me dar, e eu sei que o Senhor pode libertar a minha filha. Sabe, meus irmãos, a fé dessa mulher nos ensina algo maravilhoso. A graça é de Deus. Nós não somos merecedores. Eu não mereço. Tudo que nós fizermos para o Senhor não tem valor diante da grandeza e da misericórdia dele. E o Senhor não nos abençoa porque nós fizemos algo para ele, porque é graça, é bênção, e ele nos dá não porque nós merecemos, ele nos dá e nos abençoa porque ele nos ama. Ele nos ama, assim como naquele momento ele amou aquela mulher e viu como aquela mãe lutava pela libertação da sua filha. E aquela mulher se dirige com humildade. Sabe, ela se colocou ali diante do Senhor, naquela situação, dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu não tenho mais ninguém para recorrer, Senhor. Eu estou dependendo exclusivamente do Senhor. Eu não tenho nada para te oferecer, mas eu creio que o Senhor tem bênçãos maravilhosas para me dar. A fé daquela mulher foi tão grande que a fé tocou o coração do Senhor. E o Senhor disse para ela: por causa do que acabas de dizer, volta para casa que a sua filha está liberta. Foi a fé daquela mulher. Foi a decisão daquela mulher de não desistir. Foi a decisão daquela mulher de se colocar aos pés do Senhor, de se humilhar diante dele, de se prostrar diante dele e de não ter medo de dizer que dependia dele. Sabe, meus irmãos, a nossa oração precisa ser assim. Precisa ser uma oração que não desiste. Precisa ser uma oração que vai pegar o coração. Eu preciso pegar o meu coração e aproximar do coração do Senhor, até sentir as batidas do coração dele. A fé, nós já meditamos outras vezes, ela é a certeza daquilo que nós não vemos. E aquela mulher que era considerada pagã, demonstrou uma fé muito maior do que muitos judeus. E o Senhor então, ele vai provar mais uma vez que ele está sempre disposto a atender a todos que o procuram, a todos que vão ao seu encontro
com o coração aberto. Então eu queria dizer para você hoje, em nome de Jesus, eu não sei há quanto tempo você está precisando e procurando essa bênção. Eu não sei se você ainda está firme no seu propósito de oração, ou se você já desistiu achando que o Senhor não vai te atender. Eu não sei se você está animado ou já desanimou de receber essa bênção. Mas eu queria dizer para você hoje, olha o exemplo dessa mãe. Olha o exemplo de fé dessa mãe. E reanima. Retoma a sua coragem. Retoma o seu zelo pela oração. E continua. Continua clamando. Continua clamando, insistindo. Porque na hora certa o Senhor vai agir. Ele é o Deus que nos ama. Ele é o Senhor que está sempre pronto para nos atender. E todas essas situações que acontecem na nossa vida nos fazem crescer. Irmãos, eu tenho certeza, a palavra não fala, mas eu tenho certeza que a partir daquela experiência, aquela mulher se tornou uma mulher de fé e espalhou essa mensagem de fé para aqueles que eram considerados não dignos de Deus, porque ela viveu essa experiência. E eu quero te dizer hoje, não desista. Eu luto todos os dias para não desistir, porque eu sei que no momento certo a resposta do Senhor virá. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, como diz a canção, hoje eu quero abrir as portas do meu coração e te dar livre acesso na minha vida, Senhor. Porque eu creio, meu Deus, a fé que aquela mulher teve, a experiência de fé que ela viveu diante do Senhor, isso deve nos animar, nos encorajar, Senhor, a nunca desistir da nossa bênção, a nunca desistir de te clamar, a nunca desistir da nossa oração. Por isso hoje eu te peço especialmente para as pessoas que já desistiram, para as pessoas que estão desanimadas, para as pessoas que acham que o problema, a enfermidade que está passando não tem solução. Senhor, que nesse dia, pelo poder do Espírito Santo, essas pessoas sejam reanimadas pela fé. Sim, Senhor, sopra o poder do seu Espírito sobre cada um, reavivando a fé, restaurando a esperança, a confiança no Senhor. E aqueles que por qualquer motivo desistiram, que possam hoje retomar a vida de oração, continuar batendo na porta do seu coração, porque na hora certa, no tempo certo, o Senhor vai agir. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.